Bom dia. Na sequência das comemorações do Dia do Enfermeiro, que se celebra a 12 de maio, temos vindo a fazer aqui algumas entrevistas com pessoas e enfermeiros que nós consideramos de relevância na classe, na enfermagem, e já fizemos uma primeira entrevista e fazemos hoje a segunda entrevista com a enfermeira Dulce, que hoje em dia já é docente aqui na escola, mas que vem um pouco na categoria ainda de enfermeira enquanto exercia no hospital, no contexto clínico. E a Dulce traz uma convidada, que é a Marlene, que foi tratada e cuidada pela Dulce, portanto foi alvo dos cuidados de enfermagem, e o que eu ia pedir era se a Marlene se podia apresentar e contar-nos de uma forma breve em que contexto é que conheceu a enfermeira Dulce e um bocadinho a vossa história em conjunto. Obrigada pelo convite e por esta oportunidade de facto de estar aqui a falar um pouco da relação aqui que eu e a Dulce construímos há uns anos atrás. Tenho 41 anos, conheci a Dulce numa fase ainda mais jovem, tinha cerca de 30 anos na altura, e numa fase bastante complicada da evolução da doença, que tem uma doença autoimune, e na altura em que conhecia a Dulce estava de facto no pico dos sintomas da doença. E foi nesse contexto que de facto a Dulce começou a tratar de mim e me apoiou na fase mais complicada. E só assim para percebermos um pouco melhor o contexto, Marlene, era uma doença autoimune que tinha, para além da sintomatologia, depois os próprios cuidados eram, a intervenção da enfermagem, os cuidados e a ligação entre vocês não era uma coisa complexa, isto que eu quero dizer, não era exatamente. Linear. Sim, exatamente. Eu posso referir qual é a doença autoimune que tenho, a doença que foi diagnosticada, a doença de Crohn, e em sequência da doença, é uma doença que é difícil de diagnosticar, portanto tive um processo bastante longo com sintomas diversos. Antes do diagnóstico ainda se passa muito até perceber o que é. Ou seja, no momento em que me cruzo com a Dulce, ainda não sequer tinha sido diagnosticada, já havia a suspeita, mas ainda não estava diagnosticada a 100%. Mas na fase em que conheço já tinha um processo de sintomas e derivado disso também fiz uma colostomia, e então é nessa fase que a Dulce entra, em que estou sinto uma sintomologia muito grave e preciso de tratamentos específicos. Essencialmente que dor? Dor, sim. Era o principal sintoma? Sim, sim. Aliás, eu acho que tudo o resto, para quem é doente crónico, tudo o resto até passa um pouco ao lado, mas se a dor é muito presente e é muito intensa, o foco depois vai ser sempre na resolução do problema para eliminar a dor, que é isso que de facto deixa o doente em baixo e incapacitado, seja do que for. Aqui os enfermeiros, e neste caso a Dulce, é que foi aqui o principal apoio que tive na altura. É fundamental, porque estar nessa fase tão frágil. E com muitas dúvidas ainda, não é? Sim, porque, ou seja, o processo é tão longo até ser-se diagnosticado e a partir daí fazer-se o tratamento adequado e as coisas começarem de facto a encaminharem-se para o melhor. Não há respostas, não é? Há sempre tentativas, depois é um processo tão longo que essas tentativas falham, depois volta-se a pensar noutras. Frustração, depois a frustração. É tanta a frustração, de facto, que eu diria que esse é o termo correto. A frustração é tanta que se não houver esse apoio e essa empatia pela equipa do corpo clínico, não é? É impossível, o doente não está sozinho, não é? Está completamente sozinho. E de facto deposita toda a sua esperança, não é? Da resolução naquelas pessoas. Exatamente.
Aqui, já que é o Dia Mundial do Enfermeiro, faz todo o sentido, mas de facto é o enfermeiro que mais presente está quando se está internado ou mesmo quando se tem a doença, uma doença que está bastante ativa. É o enfermeiro, é sempre aquele apoio que está lá sempre, que está lá para nos dar aquele ombro amigo, para nos dar umas palavras mais de cuidado, para que se supere, pelo menos ter, porque a parte psicológica também é muito importante para a melhoria da saúde e ter esse apoio é fundamental também para isso, para que a parte psicológica também esteja preparada para o caminho que segue. E na altura, por exemplo, Marlene, quando foi, imagino, com aquela idade ainda por cima, não é? Sim, então, bastante jovem, não é? Quando se confirmou de facto o diagnóstico e depois, eventualmente, a consequência de ir resultar numa ostomia intestinal, quais foram assim, os principais medos e as principais preocupações que sentiu, as iniciais? Não tive tempo para isso. As minhas preocupações vieram depois de todo este processo, porque a cirurgia foi pensada, ou seja, não foi um processo em que eu tivesse que pensar, tivesse que avaliar e depois sim aceitar ou não tive essa opção. Era uma necessidade imediata, exatamente, sim. Ou isso... Porque não foi no contexto de uma agudização do... Exatamente, sim, estava num quadro de sintomatologia bastante grave ou faria a ostomia ou então o quadro ia se complicar muito mais e ter um desfecho completamente diferente. E eu não tive bem essa preparação, ou seja, entre o melhorar e o piorar, foi mais ou menos essa a decisão, não é? Portanto, a opção foi Escolher foi fácil, exato. Escolher foi sim, fácil. Sim. Depois sim, vêm todas as questões, como é que faço como é que eu vou lidar no meu dia-a-dia, apesar de tudo é sempre alguma diferença, não é? No meu caso agora, que já foi há bastantes anos, mais de uma década, já estou completamente adaptada. Exatamente, não faz diferença, o meu dia-a-dia é bastante normal, como uma pessoa que não tenha uma colostomia, super simples, eu tenho uma pequena higiene a tratar e está feito, o meu dia-a-dia é super normal. Mas lá está, não sabia. Naquela altura não era assim que, imagino que não fosse assim não, que porque não é, sim, porque entre o contexto de decidir faz, não faz, não houve aquele tempo de então, mas o que é que segue, o que é que eu tenho que fazer assim, quais são os cuidados que eu tenho a tomar, quais são as limitações que eu vou ter, não é? Não houve essa preparação veio posterior, mas assim também que me explicaram, também acho que se me tivessem explicado antes, a minha decisão ia ser exatamente a mesma, não ia mudar nada, porque aquilo que me explicaram, pensei, entre ter a dor e piorar, e fazer isto e depois ter estes cuidados adicionais, não me parece que seja aí um ponto. Não há dúvida, não quero continuar com este sofrimento. Exatamente, sim. Assim, eu acho este tipo de cirurgias e decisões que se tomam para o doente não eu diria que não é relevante ao ponto de que eu vá pensar, eu não vou fazer porque a minha vida vai piorar de tal forma que eu acho que até pensar dessa forma penso que é porque há uma desinformação e... Porque ainda há muito estigma ligado a estas questões das ostomias, também, de todas, mas sobretudo se calhar da eliminação há aqui alguns mitos associados a isto, como se a pessoa tivesse que, e depois se calhar conseguimos falar um bocadinho sobre isso hoje, não é? As pessoas associam muito bom, a partir daqui há muita coisa que eu não vou poder fazer. A partir daqui não vou poder socializar tanto como socializava antes, não vou poder ir à praia, não vou poder estar descansada em lado nenhum, e isso não é bem assim. Não, de todo, pelo contrário. Eu como não tive esse processo de reflexão, há quem tenha, mas leio relatos e conheço outros doentes que não fizeram este tipo de cirurgia, porque tiveram a opção de escolha se é acertado ou não, depois eles próprios dirão, mas pelos relatos que contam da dificuldade que é, por exemplo, ir jantar fora com
com um grupo de amigos e estar preocupado que onde é que está a casa de banho. Isto estou a falar em contexto de doença de Crohn, não é? Claro que noutros contextos a decisão é, por exemplo, num contexto de um cancro, aí será completamente distinto, não é? Porque as opções já não são bem as mesmas que é com o doente de Crohn, mas tendo em conta a situação em que leva essas pessoas em que têm que procurar uma casa de banho, saber que existe uma casa de banho, ou ter acesso fácil a uma casa de banho, porque pode correr qualquer coisa mal e eles vão precisar de imediato uma casa de banho, acho que isso é logo um passo de ansiedade, claro. É logo a ansiedade, ou seja, em casos de doença crónica como o Crohn, a ansiedade já é um fator para as coisas já correrem mal. Pois é, vai uma pescadinha de rato na boca. E eu acho que aí, lá está, a desinformação leva a que, se calhar, a tomada de decisão não fazer uma ostomia, seja ela qual for o tipo, creio que aí, sim, há desinformação, porque eu não tenho essa preocupação. Eu não tenho que me preocupar porque vou a um restaurante e eu tenho que saber que se tem casa bem. Eu não tenho que ter essa preocupação. O facto de ter feito a cirurgia e claro, fazer o tratamento, porque nenhuma coisa não resolve na sua totalidade, é apenas mais um passo. Eu diria que era impensável eu ter que fazer a minha vida em constante ansiedade a pensar o que é que eu posso fazer. O que é que eu tenho disponível se acontecer alguma coisa, ou se tiver um acidente ou alguma... Tem que ter sempre, assim, o ser hostilizado tem sempre um kit, não é? Que tem que ser sempre disponível. Mas é como, sei lá, como as mulheres andarem com um kit, quem usa lentes de contacto, ou as mulheres usarem maquilhagem, eu diria que é o mesmo kit. Às tantas é quase mais um kit do cotidiano e do dia a dia. Sim, exatamente. Eu quando vejo esses relatos desses doentes que têm essa preocupação e penso que talvez foram mal acompanhados, talvez. Eu não tive esse problema, porque eu tenho a Dulce que sempre fez parte de todo o processo. Tive outro pessoal médico que também fez parte desse processo e sempre me informou claramente das implicâncias e quais são as melhorias e as falhas que todos os tratamentos têm. Fico triste porque, de facto, é nesse sentido. E faz muita diferença. Faz muita diferença. No caso que dão uma... Eu não tive a opção de escolha, mas há quem tenha. E essa opção de escolha, eu diria que é... Colocam a ponderar, mas não colocam tudo que é... Põe tudo em cima da mesa, não é? Exatamente. Sim. Marlene, e lembra-se do momento em que conheceu a enfermeira e marcou-a Lembro-me, sim. Foi num dia estava a começar o inverno, mas estava-se sol. Eu lembro-me da Dulce estar a falar comigo sobre o processo que ia acontecer a partir daí. Mas já ostomizada e já... Sim, exatamente. Eu ainda tinha que fazer outros tratamentos adicionais que... Pronto, achava eu que ser só ostomizada já era um processo complicado, mas afinal ainda há processos mais complicados que às vezes vêm. Este, de facto, foi dos processos mais complicados que eu fiz, mais dolorosos, porque afinal ainda havia graus de dor que eu ainda não tinha atingido e não sabia. E aí a Dulce entra e explica o que é que vem aí, mas da maneira como a Dulce falou comigo, eu acho que não estava a perceber muito bem e foi tão isto porquê? Porque a Dulce, e acho que aqui é importante também para o pessoal médico, é a forma como se fala e explica as coisas. Eu só me foquei no que é que vinha de bom, ou seja, claro que ela explicou tudo e disse o que é que ia acontecer e qual seriam as implicâncias de tudo. Mas eu só me foquei na parte boa, que era o resultado final que se procurava atingir. E a maneira como a Dulce de facto falou comigo foi nesse sentido. Eu foquei-me na parte positiva. Não foi fácil, é um facto, mas a Dulce também teve lá sempre a apoiar-me. E Dulce, lembras-te deste momento também, deste dia em que conheceste a Marlene
o que é que tu tentaste transmitir e porquê, o que é que te preocupou naquele dia, o que é que te preocupava, o que é que querias transmitir. Aliás, a Marlene teve connosco muito tempo. Aliás, desde o primeiro dia que nos conhecemos, depois houve um internamento que foi bastante longo e depois houve outros reinternamentos e várias idas ao serviço, e foi daí então que começámos a construir também esta relação terapêutica, não é? Que agora, não é? Neste caso. Porque hoje em dia já não é uma relação terapêutica, hoje em dia tornaram-se amigas, não é? Deixou de eu ser, mas lá está, a base inicial e durante muitos anos foi essa a base da construção. Mas realmente, e aquilo que a Marlene está a falar, nós tentamos, lá está, explicar, não é? Da forma que a pessoa seja mais fácil para a pessoa perceber o que é que está a acontecer, o que é que vai ser feito, quais são as implicações, quais são os riscos e, efetivamente, quais são os benefícios, mas muitas vezes, como a Marlene diz, e é verdade, a pessoa deseja que aquele processo passe e que se chegue à fase final. E que muitas vezes, lá está, nós temos que ter esta preocupação da pessoa também saber efetivamente e ser bem informada daquilo que vai ser o percurso. E todos os dias, lá está, ir acrescentando, não é, aquilo que está a passar e aquilo que está a ser feito e a evolução ou não evolução Porque neste caso o que tinhas para transmitir e explicar à Marlene era uma coisa complexa também, não era? Portanto, implicava um tratamento cutâneo, não é? Digamos assim, que estava lá está desta questão da doença autoimune, resultante da doença autoimune, que tinha piorado, progredido e que implicava um tratamento que era doloroso fisicamente, não era muito. E nós, na altura, lá está, tentámos, quer a equipa de enfermagem e com a equipa médica, tentámos minimizar ao máximo esta questão da dor e tentámos vários recursos e várias formas, mas foi efetivamente muito difícil, estava a ser muito difícil, e para nós também, a equipa de enfermagem, para mim, também era bastante difícil esta questão de não estarmos a conseguir gerir a dor na Marlene da melhor forma que nós queríamos que assim fosse, e para a Marlene também, porque lá está, havia uma preocupação de saber como é que a Marlene estava e qual era o nível de dor da Marlene e como é que estava a tolerar. Mas efetivamente, durante o procedimento causava dor. E houve sempre uma tentativa no sentido de melhorarmos, até que depois, lá está, conseguimos efetivamente encontrarmos o melhor. A sedação, acabaram ou seja, houve uma altura que houve essa necessidade de haver a sedação para realizar o tratamento, mas ainda conseguimos encontrar um tratamento que efetivamente resultou e conseguia minimizarmos a dor. E, por exemplo, Dulce, nesta altura, e à medida que iam criando uma relação, não é, as duas, e nesta altura, enquanto estavam neste processo de ser difícil estar a controlar a dor, e quando a própria equipa de saúde, não digo só a equipa de enfermagem, mas a própria equipa de saúde está com dificuldade em controlar a dor e gerir, quem transmite isso ao doente, não é? Neste caso à Marlene, como é que se explica, ou como é que tu conseguiste explicar, e pelos vistos de uma forma positiva, porque a Marlene reconhece isso, não é? Como é que tu conseguiste explicar a alguém que nós estamos a tentar fazer o melhor, mas nós não temos a certeza se isto vai resultar? Ou seja, porque se calhar houve uma altura tinham incertezas, muitas, não é? Sim, tivemos. Aliás, isso foi algo. Como é que se transmite esta incerteza a alguém que já está num processo tão doloroso? Eu acho que a Marlene também é uma pessoa bastante fácil de nós comunicarmos com ela, é verdade, e também receptiva à nossa mensagem. E houve sempre muita transparência relativamente àquilo que estava a ser feito. E nós envolvemos muito a Marlene no seu próprio tratamento. E isso foi um ponto essencial, que eu acho que é extremamente importante, envolvermos a pessoa no seu processo, não é? Claro, de recuperação e no seu processo de doença, processo de saúde, enfim. E a Marlene esteve sempre bastante envolvida e ela fez parte desse processo. E nós, lá está, fomos gerindo com a equipa médica todo este processo, juntamente com a Marlene. Eu acho que isso facilitou muito mais a comunicação de tudo aquilo que estava a passar e lá está, e dos momentos menos bons e dos retrocessos, porque eu acho que em qualquer tratamento temos que pensar sempre que a pessoa é que vive. É o centro daquilo, não? E é que vive, é a pessoa que está a experienciar aquele momento. Claro. Nós, lá está, nós estamos lá, somos profissionais, estamos com a pessoa, mas não vivemos da mesma forma com a pessoa que está a sentir e que está a passar por todo o processo.
Eu acho que é extremamente importante esta questão de nós sermos bastante transparentes e termos esta singularidade na nossa comunicação, porque acho que para a pessoa também tem muito mais confiança em nós também profissionais, por saber que efetivamente o próprio profissional assume uma fragilidade, não é uma fragilidade, mas assume que é um processo e que nós não sabemos qual vai ser o final. Isto é, nós sabíamos qual é o objetivo e isso estava bem definido qual era o objetivo, mas naquela situação específica e houve uma altura, aliás, que houve interrupção, não é? Porque a questão da gestão da dor não era possível e houve interrupção, até que depois retomamos outro tipo de abordagem e que assim efetivamente conseguimos chegar ao objetivo que todos nós queríamos, não era? Nós, equipa, não é? Porque queríamos efetivamente a cicatrização da lesão, mas para além de termos esse objetivo também queríamos proporcionar um bem-estar à pessoa e não causar mais dor do que aquilo que a pessoa já podia ter, não é? Porque a realidade era que nós, no início do tratamento, antes, a Marta estava bem, sempre que íamos começar o tratamento, Sim. havia uma exacerbação da dor, mesmo que a terapêutica não era suficiente, mesmo antecipadamente, durante. Havia várias estratégias que foram tentadas implementar e efetivamente não surtiu efeito. Até que dissemos que não era viável e que não poderíamos continuar assim porque não havia viabilidade de forma alguma. Até que depois lá está, surgiu uma nova abordagem e assim conseguimos efetivamente chegar àquele objetivo. Concordo, Marlene, isto que tu está a dizer, estas duas coisas que eu ia buscar, até a mesma palavra que acho muito boa, não é? Transparência. Exatamente. Isto é muito bom para quem está a ouvir, quer dizer, às vezes pode não ser exatamente o que a pessoa quer ouvir, não é? Que a pessoa que queria ouvir é isto vai resultar à primeira e vai correr tudo bem, não vai doer nada. Exato. Mas esta transparência de assumir que estamos aqui num método de tentativa e erro, ou estamos aqui num método de tentar atingir este objetivo, mas não temos a transparência dá mais confiança nas equipas, não é? Claro. Saber que os profissionais estão a ser transparentes. Portanto, esta transparência e o envolvimento no processo, que foi assim as duas coisas que eu acho que a Dulce disse que eu acho que são muito importantes. A Marlene sentiu isso da mesma maneira, sentiu essa importância. Senti sim, isso de facto da transparência e bem que a Dulce se referiu, é bastante importante, não só porque o doente é que está a passar todo o processo, não é? E saber como vai ser, quais são, principalmente gerir as expectativas do doente, porque estas tentativas de fazer um tratamento para se chegar ao objetivo de ficar bem e não funcionam, não podemos dizer que funcionam 100%, porque há sempre qualquer coisa, há muitos fatores a ter-se em conta e é muito complicado e cada doente é um doente, não são iguais. E a transparência sobre o processo em si, o que se vai esperar do dia-a-dia de que vai ser esta nova tentativa de tratamento. Não só prepara o doente para se houver algum revés, porque no meu caso aconteceu, não foi só maravilhas, foi um processo longo, eu estive lá muito tempo no hospital e... Quanto tempo é que ao todo do internamento, assim, o maior período? Eu tive, ou seja, o maior período foi mais de 2 meses. Mais de 2 meses. Foi o segundo. O primeiro foi cerca de uma semana. Esse foi muito curto, foi uma semana, mas depois ou seja, eu tive alta, mas tinha o processo de ir sempre ao hospital e de fazer os tratamentos. Depois aí é que se validou que de facto o tratamento tinha que ser feito de outra forma. Essa forma era bastante dolorosa e sempre que ia fazer o tratamento ao hospital, o pico de dor era no máximo. Era impossível. Mesmo fazendo uma terapêutica antes, não tinha efeito nenhum, não sentia efeito, eu nem senti, parecia que não tinha tomado nada básico. E essa necessidade, quando me explicam que se calhar a sedação é uma opção que até pareceu mais válida e explicaram-me toda a situação, lá está, ser transparente e claro no que vai ser o processo, eu avaliei aquilo que me estavam a dizer sobre aquilo que eu sentia
E de facto, como falei sem qualquer problema, e disse: vamos tentar, não vejo por que razão não deveríamos tentar avançar naquele sentido. E foi longo, é verdade, mas foi muito melhor. E estes, por exemplo, eu estou aqui a pensar, estes 2 meses, e vou-me reportando sempre à idade, porque acho que nós, em determinados períodos da vida, não é? Sim, Com 30 anos, estar internado 2 meses tem muito impacto, digo eu, não é? A todos os níveis. Tem, porque não há vida social, não é? Porque a vida social acaba, quer dizer, é interrompida, sim. A vida profissional também, os projetos, as coisas que se têm em mãos, que com 30 tem sempre muita coisa. E depois há também um processo que assim, nós como doentes e que estamos a sofrer, o nosso foco acaba sempre um bocado em nós próprios, não é? Mas um dos processos de ter um tratamento tão longo e tanto tempo hospitalizado é também a própria família, que também está ali a sofrer, porque vê a pessoa que é muito jovem e não percebe muito bem, porque depois, é claro que depois vê todo o processo de dor e de sofrimento da pessoa e também há essa, não só a parte da socialização e convívio com os amigos e do trabalho, como também a parte da família familiar, sim. Também sofre, não na mesma magnitude que o doente, mas também sofre um pouco. Portanto, há muitas partes que acabam por acrescentar peso à dor, acrescentam dor à dor física que a pessoa já tem. A pessoa já tem dor física e ainda tem uma série de. Sim, por isso é que a conversa que se tem que ter com o doente, ou seja, de uma forma em que explique todo o processo, que não seja. Não vou dizer que todo o tempo que, como doente crónica, em que não tenha acontecido aquelas conversas, no meu caso, eu prefiro que sejam mais claros e transparentes comigo, porque o processo vai acontecer comigo, não vai acontecer com eles, e prefiro saber mesmo os pontos negativos e os resultados que podem nem sequer acontecer. Acho que é importante ter-se essa noção. Não digo que não tive essas tentativas de, digamos, a florear o tema, mas lá está, levando a falarem connosco de forma mais clara e fazer um bullet point do que vai acontecer, do bom e do mau, dos prós e os contras. Isso é muito importante, porque num processo de cura ou tratamento, não é? Para chegar àquele ponto que a pessoa, o doente quer, que é ter uma vida normal, não é? E sem dor, porque a qualidade de vida é isso, não é? No fundo é voltar à normalidade com a nova condição que se tem e que essa condição seja o mais fluida possível no dia a dia. E procurar, no fundo, eu pelo menos todo este meu processo, que foi bastante longo, era a procura da qualidade de vida que eu não tinha. E, Marlene, já que fala nisso, eu ia perguntar, ter a osteotomia numa idade tão jovem, não é? É um desafio. Acho que isto é um ponto assente, não é? Pelo menos naquela fase inicial é um desafio. De que forma, indo buscar aqui um bocadinho o contributo da Dulce, de que forma é que a Dulce, nessa fase em que o desafio foi maior, contribuiu para a sua adaptação? Ela fez diferença na adaptação da Marlene ao dia-a-dia com a osteotomia? Faz toda a diferença, porque o doente, quando é ostomizado, não estamos a falar de materiais diversos no mercado, não os conhece. Os enfermeiros conhecem e conseguem acompanhar de acordo com a osteomia que o paciente tem, consegue buscar o material adequado. Mais adequado. Exatamente. Depois, isso do material, que é uma escolha bastante importante, que é um processo. Porque isso parece um preciosismo, mas isso pode fazer uma diferença gigante, não é? Sim, gigante, porque é o conforto, é a minimização de problemas, que apesar de tudo requer atenções para não se ter problemas, e aí as enfermeiras, e neste caso a Dulce, ajudou nesse sentido, a escolher o material mais adequado, um material que respeitasse mais o tipo de pele, porque depois também é essas questões das alergias e cada caso é um caso.
E depois é os cuidados a ter. E depois de perceber que, afinal, na cabeça do doente às vezes há assim certas limitações e assim explicam tipo, que não há limitações, porque não só já conhecem outros doentes, não é? Já têm a experiência desses doentes, porque esses doentes já podem ter osteotomia já há muito mais anos, portanto já estão muito mais adaptados. Pois é essa experiência que é partilhada e que ajuda, porque no processo fazer isto sozinho é muito complicado, não é? Faz-se, mas é muito mais Depois, difícil. sim, faz-se, tem que testar muito, se tiver toda a disponibilidade de espírito para fazer, consegue, mas não conhece de certos materiais, isso é muito importante, porque não E temos para além acesso a dessas isso. partes técnicas, não é? Que isso foi muito importante e compreendo que isso seja mesmo muito importante para evitar complicações, não é? Mas é uma parte mais técnica, não é? A enfermeira contribuir, olha, há este material, vieram-nos falar deste material que acho que para si pode ser indicado, Sim. mas nas outras partes menos técnicas que a Dulce também contribuiu em alguma coisa, Sim, em momentos mais chave ou mais frágeis. Como contribuiu? Eu tive um impasse, digamos, um problema com a minha ostomia, que é muito comum para quem faz as ostomias, que é as alergias de pele. E a Dulce, que como já se cuidou de tantos pacientes, arranjou uma solução que foi perfeita, porque eu não conseguia chegar lá sozinha, não funcionava, e indicou uma solução até bastante simples e resultou. Ou seja, eu sozinha talvez se calhar não chegaria lá e por isso é que também, lá está, o acompanhamento é muito importante e sozinha não faria ideia. Talvez agora se calhar com pesquisa na internet, mas acho que nem assim. Não é um tema que. Não, e não é um tema que seja muito falado, ou se está num fórum específico e alguém fala. Mas mesmo num fórum que eu consulto muitas vezes, às vezes vejo perguntas ou problemas que eu tive e pensei, pronto, porque não está a ser bem acompanhado. Eu, como fui sempre muito bem acompanhada, não tive, ou seja, o problema apareceu, posso ter tido ali um instante ou outro que ainda estava ali a tentar ver o que é que funcionava, mas ter-se acompanhado ajuda nesse sentido. E, por exemplo, já tínhamos falado um bocadinho antes deste momento, não é? E eu sei que a Marlene, a determinada altura, tomou a iniciativa, não é? E a decisão de ajudar, entre aspas, outras pessoas na mesma condição, não foi? E na altura, Dulce, como é que, ou seja, surpreendeu-te isto na Marlene? Sim, sem dúvida. Aliás, a Marlene, e destacando aqui qualidades da Marlene enquanto pessoa, é uma pessoa bastante resiliente, não é? Com uma força. Isso dá para perceber, com uma força incrível, não é? E com um processo de aceitação fantástico, não é? Porque para a Marlene não há problemas, há desafios. E a Marlene sempre foi a prova disso e sempre os tratamentos que teve connosco foi sempre essa prova. E aquilo que a Marlene fala da importância do acompanhamento é muito importante, mas mais do que ouvir muitas vezes a pessoa, de nós, lá está, profissionais, do que é a ver com a ostomia, das dificuldades que se tem, ou daquilo que se pode fazer com uma ostomia e da vida que se pode voltar a ter com uma ostomia, é muito mais simples quando temos alguém na primeira pessoa que partilha essa própria vida, não é? Que a vive, não é? Que a experiencia e que a vive do dia a dia. E então, lá está, surgiu esta oportunidade, enquanto a Marlene estava connosco no treinamento, de falar com algumas pessoas que estavam a passar pelo mesmo processo. E uma fase inicial, aquilo que ela já tinha passado. Que ela já tinha passado e que ela então falava sobre a sua experiência. Claro que para muitas pessoas destacava-se o quê? O facto da Marlene ser uma jovem. Que é como quem diz, bom, se esta pessoa que é uma jovem está a dizer claro. que vai à praia, que está a dizer que faz a sua vida, que sai com os amigos, que tem uma alimentação muito convencional, sem grandes alterações, que consegue vestir a sua roupa, tudo isso para alguém, não é? Que tem uma confecção de ostomia recente, para isso é totalmente diferente ver alguém
que está a dizer isso, a pessoa, não é, que realmente tem a mesma condição e que está a dizer, não, isto é possível. Agora é um período difícil, sem dúvida, mas no futuro vai ver que faz-se na prática e eu sou prova viva de que isso acontece. Não é? É totalmente diferente. E para a Marlene também penso, e na altura a Marlene falámos sobre isso, e a Marlene gostou da ideia. Quem é que foi a ideia? Foi da equipa ou foi da Marlene? Ou a equipa que convidou a Marlene? Nós convidámos a Marlene. A Marlene estava connosco e como lá está, tínhamos algumas pessoas, questionámos a Marlene se ela tinha este interesse. Aliás, também houve pessoas que a Marlene já conhecia internamente, não é? Pois é, porque estavam muito tempo. Estavam ali, não é? Pronto, e as pessoas, os membros também convivem no refeitório, nos corredores, enfim, não estão isolados sozinhos, não é? Então já havia um convívio e foi tudo, foi também da própria Marlene, foi também da nossa própria parte que achámos que a Marlene era também era a pessoa certa. E efetivamente a Marlene ajudou muitas pessoas enquanto esteve internada neste processo, efetivamente, ajudou muita gente. Não recusei de facto o pedido porque percebo, porque não é só fazer a cirurgia, porque acho que não é esse o medo das pessoas quando vão fazer uma colostomia, é a parte mais visual, mais física, não é? E é esse que é o receio da pessoa, ter o estigma de que alguma coisa corre mal porque está num momento de convívio ou na rua e as coisas não correrem bem e acontecer algum acidente e a pessoa entra em pânico, não é? Penso que esse será, se calhar, os receios que vocês mais ouvem e que os professores Sim, mais ouvem. O saco de escola, quando eu estiver no supermercado, não sei o quê, acho que deve ser sim, os maiores receio. É aquele receio, não é? Porque não deixa de ser um dispositivo adicional que a pessoa porta, não é? E pode correr mal, não digo que não, mas lá está, se tiver o acompanhamento em que indica um material correto para a sua fisionomia, para o seu tipo de ostomia, que elas não são iguais e há muito material no mercado e o doente não conhece, não tem acesso a esse, não nos disponibilizam um catálogo sobre o que existe, sobre um feedback, né, em que está uma rate e que vimos isto é 5 estrelas e nós fazemos isto. Até porque é 5 estrelas para um era o que falávamos há pouco, que 5 estrelas para um pode não ser para o outro. Exatamente, muda completamente. E mesmo depois de sair do hospital em que falava com estas pessoas, houve na mesma casa em que depois noutros convívios falavam sobre isso, porque muitas pessoas sabiam que eu tinha ostomia e olhavam para mim, não percebiam qual era a diferença, porque não se notava, e perguntavam-me e ainda ajudei em materiais, porque lá está, porque as pessoas ou tinham o material incorreto, ou tinham os cuidados menos próprios e depois não funcionava. Ouvir disto de uma pessoa, na altura eu tinha 30 anos, muito jovem, e que lá está, que afeta a parte física, né, da pessoa, e estar a falar abertamente tipo, eu tenho uma vida normal, o meu problema não era bem ser a ostomia, era outro, e estarem a ouvir falar assim, se ela consegue ser tão jovem, não é dele também conseguir. E isso é importante, ver de facto e já tivemos também eventos com outros doentes nas mesmas condições e de facto eu olho para eles e também não vejo diferença nenhuma, porque lá está, são pessoas que já com experiência, já se adaptaram, têm a sua vida completamente ajustada e posso dizer que no meu caso o ajuste não foi nada de extraordinário, na realidade. Eu acho, pronto, quando olho para a Marlene, sinceramente, o que eu vejo é alguém que não deixou de todo que a doença a definisse, não é? Sem dúvida que não. De maneira nenhuma, porque realmente foram acontecendo algumas coisas menos boas, mas isso nunca definiu a pessoa, não é? Não. Isso eu acho extraordinário, porque nem todas as pessoas conseguem fazer isto desta forma, não é? Exato, mas assim, eu acho que tem que ser sempre o inverso, que é, e isso eu sempre fiz, eu tenho uma vida normal, eu trabalho, tenho a minha carreira profissional e
eu quando me apresento ou quando eu começo a trabalhar, eu nunca refiro, porque nós de facto, termos doenças crónicas, temos as nossas vantagens, digamos, e podemos informá-la a entidade empregadora, mas nunca o fiz, na realidade. Eu nunca o fazia numa fase inicial, porque eu queria perceber assim, porque a Marlene não é isso. Porque não, exatamente, não queria ser rotulada e ser, digamos, colocada como algo especial e que tem que ter um tratamento especial. Então nunca o fiz, só fazia numa fase posterior em que já tinha provado que. E era por acaso, porque eu acho que se não há necessidade de referir, não me devem referir. Mas nunca, nem tampouco nunca usei a minha doença como um fator justificativo para qualquer coisa. Às vezes sim, tenho que lembrar as pessoas que estão comigo que eu sou doente crónica, porque às vezes esquecem-se desse pormenor, é mais o inverso, porque por vezes tentam que eu faça coisas que eu tenho as minhas limitações, é um facto, mas como olham para mim e veem também como uma pessoa tão normal e não percebem que às vezes têm claro, como eu sou doente crónica, não podemos fazer isto. É mais o inverso, é relembrar as pessoas nesse sentido, mas nem eu acho que um doente crónico que possa ter uma vida normal, porque isto vem das doenças crónicas, não é? Deve seguir com a sua vida e fazer com que a doença seja só algo uma pequena parcela. Exatamente. Tudo o resto. Que de vez em quando lá aparece, às vezes tenho alguns. A minha doença também é mais ligada ao sistema digestivo, às vezes tem alguns doenças e depois penso, tenho uma doença, não posso. É mais um inverso, é relembrar-me a mim própria que eu também tenho uma doença. Marlene, e se pudesse descrever a enfermeira Dulce que a acompanhou este tempo todo, este processo todo, com uma palavra ou com uma frase que descrevesse aquilo que conseguiu criar com a Dulce neste processo, que foi um processo doloroso, mas que resultou em muitas coisas boas e positivas, não é? Se a pudesse descrever assim, de uma forma muito breve, como é que descrevia a Dulce e a sua relação com a Dulce? Eu descreveria, para já, para além da grande amizade, o cuidado, a empatia e a sensibilidade com que lidava comigo, e não como mais um doente, mas todos nós éramos um doente especial para a Dulce, e acho que isso faz toda a diferença. Dulce, tu alguma coisa gostavas de dizer à Marlene? À Marlene, bem, já há bocadinho, falei um bocadinho sobre aquilo que eu acho da Marlene, mas eu volto a dizer, a Marlene, sem dúvida, foi uma das pessoas que eu conheci com mais força e com mais vontade, efetivamente, de procurar sempre um futuro melhor. Isto é, desde o início, aquilo que foi apresentado à Marlene foi um diagnóstico difícil. Esta questão da confecção de leucemia também não foi nada fácil, não é? O facto de termos uma doença crónica, não é? E de repente, agora ainda acrescentamos mais aqui esta questão, não é? Que todos nós sabemos que a confecção de leucemia, seja ela qual for, muda a forma como até nos percepcionamos a nós próprios, e sobretudo a nossa imagem corporal, não é? E se pensarmos isto numa jovem naquela altura, não é? Mais impacto. Eu acho que aqui para a atualidade deve ter tido muito impacto. Mais impacto tem, não é? Não nos podemos esquecer disso. Por isso, doença crónica mais uma osteomia, mais depois todo o processo que aquela doença crónica estava a induzir, não é? Estava numa altura que não estava controlada e estava a ter efeitos bastante nocivos, inclusive, para a Marlene. E a Marlene sempre foi uma pessoa tranquila, com uma capacidade de aceitação que eu não consigo descrever, porque poucas pessoas eu encontrei até hoje, quer sejam doentes, não é? Quer sejam pessoas sem estarem nesta condição no processo de doença, com um grande processo, efetivamente, de aceitação, mas muita força, muita resiliência e sempre com uma alegria que poucos momentos essa alegria deixou de estar presente. Aliás, só nos momentos, efetivamente, que a Marlene estava mesmo em sofrimento. E
claro que aí não havia outra possibilidade, não é, de demonstrar outra face. Mas a realidade é que quando aquele momento passava, tínhamos a Marlene outra vez de novo, a levantar-se, a querer continuar. E sem dúvida que sim, que é alguém que, mesmo diferente, eu acho, singular, por esta capacidade, por tudo aquilo que já passou, por toda esta experiência de vida que, se calhar, nenhum de nós a vai ter, não é? Da forma e da intensidade como a Marlene teve. Não, espero que não. Não é mesmo assim, porque eu também, de alguma forma, assisti a vários momentos muito difíceis para a Marlene, e todos nós tínhamos essa perfeita consciência, por isso é que lá está. Acho que algo que eu também me orgulho enquanto do local onde eu estava e da equipa onde eu estava inserida, não é? Porque a verdade é que não era só eu que lá estava, não é? Havia outros colegas de equipa de enfermagem e também equipa médica, sem dúvida, mas efetivamente aquilo que a Marlene disse é uma verdade. Eu sempre olhei para a pessoa enquanto pessoa na sua individualidade, mas também me orgulho na equipa onde estava, porque efetivamente nós tínhamos este cuidado de cada pessoa era vista de uma forma individual e singular. E, independentemente desta visão que nós tínhamos, a Marlene também se destacava como uma pessoa bastante singular e que também a nós próprios, e não só a mim, mas à equipa, todos nós, não é? Tínhamos o mesmo sentimento de que se havia alguém com uma força e com uma esperança que estava sempre presente, e muitas das vezes, quantas vezes não é Marlene, era a Marlene que nos dava alento a nós, que nos dava alento a nós para continuarmos e não era para, pronto, está bem, isto hoje está a correr bem, mas pronto, porque às vezes nós dizíamos, ai Marlene, já não sabemos bem, tipo, a gente já estamos a tentar, tipo, esta questão da dor, porque era uma questão que nos preocupava a todos, não, até que depois lá está que chegámos, porque a Marlene dizia assim, não, mas vamos, isto é muito difícil, mas vamos. Aliás, nós sempre, e é verdade, Marlene, que sempre progredimos, sempre por o consentimento da Marlene, no sentido que a Marlene queria mesmo muito, e nós sempre fomos, até que chegámos à altura que já ninguém não dava, nós já não decidimos que não, não, até porque o tratamento era impossível. Já não, sim, não é possível. Não havia possibilidade. Não estávamos a ver vantagens nenhumas, não havia vantagens nem físicas, nem a nível do bem-estar depois psicológico também da Marlene, porque estávamos a causar um sofrimento que não era passível de ser passado, mesmo assim. Mas a Marlene sempre destacou por isso, por esta força interna que tem. Ou seja, esta conversa é um bocadinho sobre o dia do enfermeiro e como é que esta enfermeira era muito especial, que já percebi que era, mas a doente também era especial, não é? Sim. Também era diferente e singular. E não só, era especial para nós, não é? Para as equipas, mas também era especial para todos os profissionais que lá estavam, desde as senhoras da Copa, desde as senhoras da limpeza, desde os próprios doentes que estavam internados, não é? Sim. A Marlene fez durante muito tempo, não é? Neste caso, 2 meses e meio, mais ou menos, foi um dos tratamentos mais longos, fazia parte do nosso dia-a-dia, não é? Daquela equipa, não é? E os próprios doentes, tipo, já sabiam. Estavas a falar, você estava a pensar numa coisa que também é muito importante para o profissional quando está a tratar alguém, é a colaboração. Porque, de facto, nem todos os pacientes e doentes são colaborativos. E quando não são, até mesmo para o próprio clínico, é muito difícil, sim. Porque todos querem chegar ao mesmo objetivo, não é? Mas até esta questão de mudar de tratamento num doente que não seja tão colaborante, se calhar ia ser difícil, não é? Ou seja, vocês depois de tantas tentativas e não conseguirem controlar a dor e dizerem assim, como disseram agora vamos tentar este. Se calhar outro doente dizia assim, então mas eu já tentei tanta coisa, já sofri tanto, não quero mais nada. Não é? Esta coisa do constantemente dizer, receber bem, mas eu acho que tem as novidades, entre aspas, não é?
Mas há um ponto muito importante nisso, ser-se receptivo é na transparência que se tem ao explicar e expor o que é que vai ser o passo seguinte. Porque se for explicado de forma clara e que a pessoa entenda, porque às vezes há muitos termos São difíceis técnicos técnicos, que ninguém compreende, né? Mas se tiverem uma conversa com o outro lado, que neste caso é o doente, que pode não entender nada, e explicar especificamente o que vai acontecer, quais são os benefícios, quais são os problemas que pode encontrar, porque nem tudo é um mundo de rosas e corre a 100%. Eu já tinha também a experiência de que comigo nunca corria bem, portanto eu já também tinha essa expectativa de que havia situações que não correm tão bem como é esperado, mas se houver essa conversa de forma muito transparente e muito clara com a comunicação, porque não colocar tantos termos técnicos, porque às vezes há doentes que não entendem, eu acredito que essa parte da receptividade acaba por vir ao de cima e acaba por colaborar, mesmo no meu caso, que aquilo que me estavam a oferecer ia ser um processo longo, ia estar internada no hospital, mas aquilo que a oferta que me deram não havia muito para discutir, porque lá está, foi-me explicado tudo de forma muito clara aquilo que ia se processar. Claro que eu, nesse sentido, se calhar eu estava lá no hospital e falava com todas as pessoas, porque eu não ia lá estar 2 dias, 3 dias. Tem que haver uma relação também entre todas as partes, porque não só eu estou no hospital, quero ser bem tratada, mas para isso eu também tenho que tratar da mesma forma todo o pessoal que trabalha no hospital. E isso é muito importante. Eu acho que realmente esta situação, o relato desta história é um exemplo de como é que em algumas, e às vezes nós temos tendência a ver só as partes mais negras das situações, não é? E é um exemplo de como é que se pode tirar o bom de coisas muito complexas e de coisas que à partida nos podem parecer muito escuras e um caminho muito denso. E sobretudo perceber que ao fim deste tempo todo a enfermeira foi importante naquele momento enquanto enfermeira, hoje em dia é importante enquanto pessoa na vida da Marlene, e perceber este impacto que os profissionais e os enfermeiros, que é os profissionais de que hoje estamos a falar, têm um impacto realmente tão grande em diferentes áreas, não é? Não é só, como dizíamos há pouco, na parte técnica, nos apósitos, quais são melhores ou quais são piores, mas também nestas questões relacionais que são muito importantes. Por isso, obrigada às duas, principalmente à Marlene por ter tido esta capacidade mais uma vez de falar sobre coisas pessoais, mas que dar este testemunho acho que é muito, muito importante, e acredito que a enfermeira Dulce fique super contente com ouvir este reconhecimento de alguém de quem cuidou. Por isso, obrigada. Eu agradeço. Obrigada, Marlene. Obrigada.